Olá, eu sou Inara Regina Costa e você acompanha agora o 6º episódio do podcast Elas na Ciência, pesquisadoras e empreendedoras conectadas pela ciência e tecnologia na Amazônia, um projeto da Universidade Federal do Amazonas em parceria com o portal Edilene Mafra. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM. No episódio de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre inovação, empreendedorismo e pesquisa da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, da unidade Itacoatiara. Os estudos estão alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável número 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, e o ODS número 15, Vida Terrestre. Olá, Inara. Olá, você que está acompanhando este 6º episódio desta primeira temporada. Passamos da metade, porque são 10 episódios. Bom, hoje a gente vai apresentar uma cientista que se destaca na área de inovação tecnológica. Na conversa de hoje, vamos conversar com a doutora Deolinda Luciane Ferreira Garcia, que é mestre em Ciências Ambientais e doutora em Agronomia Tropical. Atua na área de botânica nos seguintes temas: morfologia vegetal, uso de fibras vegetais, etnobotânica e meio ambiente. É professora adjunta da Universidade do Estado do Amazonas, UEA de Itacoatiara. Ela também é conselheira da Rede de Inovação e Empreendedorismo da Amazônia Rame e diretora técnica da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendedores Inovadores, Amprotec, para o biênio 2024-2025. Nossa, belo currículo! Seja bem-vinda, professora Deolinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês e ter a chance de divulgar os projetos que são desenvolvidos em Itacoatiara. Eu estou há um pouco mais de 6 anos à frente do empreendedorismo e da inovação. Como vocês mencionaram que tem o apoio da FAPEAM nesse podcast, a incubadora de Itacoatiara, ela também foi montada a partir do edital Pro Incubadoras da FAPEAM e hoje tem feito a diferença na vida das pessoas, trazendo perspectivas de geração de emprego e renda, e essa é a nossa intenção com todos esses projetos. Professora Deolinda, obrigada por aceitar nosso convite e conseguir, conciliar essa agenda Manaus e Itacoatiara, Inclusive, esse ano Itacoatiara completa 150 anos. Eu aproveito para cumprimentar as pessoas de Itacoatiara que estão nos acompanhando nesse podcast. Parabéns pelos 150 anos. Conhecida também como Velha Serpa, que era como meu pai carinhosamente chamava Itacoatiara. Você tem uma relação com essa cidade há algum tempo, Conta pra gente como é que é ser professora de engenharia florestal, coordenar a incubadora da UEA e essa trajetória, como é que foi construída? Então, eu cheguei em Itacoatiara no ano de 2003. O curso completou 20 anos no município. Eu orgulhosamente comento com os alunos que tive a oportunidade de ministrar disciplinas para todas as turmas dentro do ciclo básico do curso, porque eu não sou engenheira florestal, eu sou bióloga, mas consigo trabalhar as disciplinas de botânica, desenvolvendo pesquisas básicas na área de morfologia vegetal, fisiologia, trazendo a oportunidade para que eles conheçam a matéria-prima vegetal e agora com a incubadora tentando fazer com que eles associem essa matéria-prima ao uso de tecnologias. Bom, a senhora falou ainda há pouco que tem aberto oportunidade para muita gente. A senhora atua na área de botânica geral e a gente sabe que na ciência, a gente sabe que às vezes as mulheres enfrentam alguns desafios. Nesse caminho, professora, a senhora teve algum tipo de desafio diferenciado pelo fato de ser mulher? Nós sempre encontramos a dificuldade, inclusive, de ter acesso ao campo. Os homens se acham mais capazes, acham que nós não temos força física para desenvolver algumas atividades, mas eles estão bem equivocados nessa questão. Toda mulher que quer trabalhar e tem vontade, ela desempenha a função que ela quiser. Então, nessa atuação da botânica, nós vamos a campo. É claro que na hora de escalar uma árvore, nós temos pessoas treinadas para isso, que conseguem chegar muito mais alto, mas ainda assim nós nos arriscamos para estimular os alunos a terem essa coragem também, apesar de não chegar a subir tão alto.
tá? Porque algumas espécies que nós trabalhamos, que o curso é engenharia florestal, então administra recursos da floresta. Nós trabalhamos com árvores, que são espécies arbóreas, e quando vai realizar um estudo de morfologia, por exemplo, nós direcionamos principalmente para a parte vegetativa, no caso do estudo das folhas, e da parte superior, né, levando em consideração os frutos, as sementes, e precisa realmente escalar para fazer a retirada desse material. O seu projeto de pesquisa, né, falando em botânica, é exatamente sobre isso, né? Popularização da botânica na cidade de Itacoatiara. E as incubadoras, elas têm um pouco mais o lado tecnológico, um pouco mais da base de informática, enfim, né? Como que a senhora consegue conciliar a essência dessa pesquisa que a senhora desenvolve com a tecnologia, com as incubadoras? Como é que dá essa conexão? Na verdade, os alunos no curso de graduação é um curso de engenharia, então eles têm disciplinas de lógica de programação, disciplinas de cálculo, álgebra, tem uma formação bem completa, além da botânica, que eles conhecem o vegetal, o corpo do vegetal e o funcionamento. Sim. E a incubadora, ela surgiu como uma oportunidade para que eles possam ter chance de trabalhar após a formatura. O mercado público, ele não tem como absorver todos esses profissionais, então nós estamos desenvolvendo uma cultura, trabalhando de forma exaustiva com esses alunos, não só os acadêmicos da UEA, mas também a comunidade em geral da UEA, para proporcionar chance de trabalho. Nós estamos tentando mostrar como utilizar essa matéria-prima vegetal associada à tecnologia para a geração de produtos da sociobiodiversidade. Então, isso se faz usando mesmo tecnologias. Hoje vocês já devem ter ouvido falar da bioeconomia, que é a tentativa de aproveitar essa árvore que antes se retirava para o uso da madeira, para a geração de produtos madeireiros. Na bioeconomia, nós conseguimos fazer isso sem promover a retirada da árvore, fazendo uso de gomos, mucilagens, de substâncias químicas que podem ser isoladas a partir de outras partes da planta. A senhora falou que a incubadora surgiu exatamente para dar um apoio para os alunos de engenharia florestal, né? Afinal, o que é uma incubadora, para quem não sabe, e como é que funciona a incubadora lá de Itacoatiara? Então, uma incubadora, ela faz bem às vezes de uma incubadora de bebê. Ela acompanha negócios prematuros. Na verdade, na hora que nós abrimos o edital, eles têm a chance de concorrer como pré-incubação, que é quando eles utilizam o CPF para fazer inscrição, trazem uma ideia e têm a chance de ter acompanhamento para amadurecer essa ideia. Mas, quando eles já têm uma proposta, eles concorrem para a pré-incubação. Essa pré-incubação, ela acontece durante 2 anos e aí eles amadurecem, transformam essa ideia num negócio e só saem da incubadora após esses 2 anos capazes de lançar esse produto no mercado. Ou seja, eles criam, desenvolvem a expertise para trazer novas possibilidades, né? Gerando renda e resolvendo a vida, né? Porque a gente sabe que as universidades não conseguem captar tantos profissionais preparados aí, né? E nem o mercado no interior, especialmente, não é, professora? Exatamente. Bom, professora, mas a sua pesquisa ela é desenvolvida tanto em Itacoatiara quanto aqui em Manaus. E nós estivemos na Este, em um dos laboratórios, para compartilhar um pouco lá da experiência dos alunos. Eles trouxeram, inclusive, alguns questionamentos. Vamos ouvir agora o Júnior Melo. Olá, me chamo Júnior Melo. Professora Deolinda, quais são as áreas de atuação do Laboratório SESI Biolab e em quais projetos a senhora está envolvida aqui em Manaus? Então, respondendo à pergunta do Júnior, essa parceria com o Laboratório SESI Biolab, ela é um pouco mais antiga, ela é bem antiga, na verdade. Em 2020, nós iniciamos um projeto financiado pela Samsung, que foi o Projeto Gate. A professora Andresa Mourão é quem coordena esse laboratório. E hoje o SESI Biolab tem competência para desenvolver projetos na área de computação, educação inclusiva, desenvolvimento, indústria 4.0 e biodiversidade. E hoje eu atuo exatamente
nessa área da biodiversidade associada ao uso de tecnologias. E essa biodiversidade, ela tem tanto aqui em Manaus quanto lá em Itacoatiara ou só é lá? Na verdade, nós tentamos dividir esse trabalho, essa pesquisa, trabalhando com a parte da matéria-prima, com as análises em Itacoatiara e a parte de tecnologia no SESI Biolab. Porque o SESI Biolab, apesar de atuar nessas áreas, é mais para desenvolvimento e capacitação com o uso de tecnologias. E nessa mesma linha, a gente tem mais uma pergunta para você. Dessa vez é do pesquisador Henrique. Olá, me chamo Henrique Taquita. Professora Deolinda, de que forma a incubadora pode contribuir para a minha atuação profissional e como posso ingressar na incubadora? Henrique, a incubadora é uma possibilidade de você ter um emprego após a finalização da graduação. Isso é amadurecido desde a graduação, inclusive você pode ingressar ainda na fase de estudante para posteriormente lançar o seu negócio no mercado. A forma de ingresso é através da submissão de uma proposta no edital de seleção da incubadora. Esse edital ele é de fluxo contínuo até o preenchimento completo das vagas. Que a incubadora ela oferece vagas para empreendimentos residentes e não residentes. Quantos residentes e não residentes lá? 2 residentes e 1 não residente, além de alguns alunos na fase de pré-incubação, que é só com a ideia ainda usando o CPF. Quando está na pré-incubação, é o aluno usando o CPF, quando ele está na pré-incubação. Quando ele entra no programa de incubação, esse CPF precisa se transformar em CNPJ para que ele tenha acesso a financiamentos também e consiga fazer com que o negócio caminhe. Certo, professor. Agora a gente já conseguiu entender como é que é o seu trabalho, né, que vem realmente abrindo novos caminhos, né, para a sua área. A senhora que trabalha com a reutilização de madeira, também com pesquisas, né, em plantas medicinais, e é uma área que conversa muito com as nossas ancestralidades aqui na Amazônia. Então, com esse viés da sustentabilidade, a senhora aponta novos caminhos, né? É até uma forma de conservar o ambiente no qual a gente vive. A senhora consegue já mensurar a mudança na visão das pessoas com as quais a senhora lida? É a história da bioeconomia que eu falei para vocês. Só a possibilidade de não promover a retirada do indivíduo já colabora com essa conservação. E o uso dessas moléculas para a produção de suplementos, de medicamentos e outros produtos ainda traz a possibilidade de gerar emprego não só para esse empreendimento que vai fazer uso dessa matéria-prima, mas também para os comunitários dentro da cadeia produtiva onde essa espécie se desenvolve. Maior parte das nossas pesquisas com espécies florestais se referem às espécies que estão dentro da área de manejo florestal da empresa Mil Madeiras. Essas áreas abrangem os municípios de Itacoatiara, Silves e Itapiranga. Existe uma área em Silves que eles já deixaram exatamente para visitação, atividades de campo. Essa área está aberta para que as pesquisas caminhem, nós podemos ter acesso sem burocracia, ela só desde que a universidade proporcione o transporte até lá e todos os equipamentos de segurança para que a gente possa coletar esse material, eles nos dão essa autorização. Como é que tem sido o contato com as comunidades, né? Porque vocês estão muito próximos, né? Sim, a própria empresa, ela tem um departamento de atividades socioambientais, inclusive ela divide essas atividades no período da chuva, é mais propício para esse desenvolvimento socioambiental, então o contato com a comunidade é maior, é ofertado treinamento, é feito sempre para cada comunidade um diagnóstico socioeconômico para atualização desses dados todos, inclusive questão de infraestrutura, até para isso ficar público para o poder público ter chance de expandir também as condições dessas comunidades. Essa é a intenção da empresa, colaborar também com essas pessoas para que elas possam progredir em vários aspectos. Professora, falando em poder público, qual é o papel que a Prefeitura de Itacoatiara, por exemplo, ou o próprio governo do estado tem contribuído nesse intuito do mercado de trabalho da área de engenharia florestal? Quem são os atores sociais envolvidos, né? Em Itacoatiara, esse público formado por
no curso de Engenharia Florestal é absorvido pela Secretaria de Meio Ambiente e pela própria Mil Madeiras. Muitos dos nossos alunos, eles são de outros municípios, que não é Itacoatiara. Então, quando eles retornam para os seus municípios, eles assumem geralmente a vaga de secretários de meio ambiente. Então, isso já aconteceu na maior parte dos municípios. Né? Vários foram absorvidos pelo IDAM. Aí tem outros que seguem a docência, inclusive hoje no quadro de professores da Engenharia Florestal, nós temos egressos da primeira turma, da segunda turma, atuando como professores. Foram meus alunos, inclusive. Eles começaram muito novinhos, gente. Então, hoje eles já atuam, são colegas de trabalho, já têm uma boa formação com mestrado. Um deles já está no doutorado, então realmente o curso tem tentado buscar infraestrutura, a FAPEAM tem possibilitado com vários editais direcionados para o interior, inclusive as mulheres têm 2 oportunidades abertas, né? Atualmente para o interior, o Painter, exclusivo para pesquisadoras no interior, e também o Elas na Ciência, que está aberto, Mulheres e Meninas na Ciência, aliás, está aberto para submissão de pesquisas. Então, nós não podemos perder essas oportunidades. Verdade. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta, né? A senhora olhando a sua trajetória, né? Então, a senhora já realizou diversos estudos, mas se a senhora tivesse que escolher uma pesquisa para dizer, esta pesquisa da minha vida, qual seria e por quê? Menina, assim, eu tenho acompanhado tanto essa questão de empreendedorismo e inovação, e algo que me incomoda bastante é a deficiência ainda das mulheres nesse mercado da tecnologia. Nós ainda somos bem resistentes e buscamos algumas desculpas, talvez, para que isso aconteça. Tem a questão do preconceito, né? Porque num curso de engenharia, por exemplo, sempre predominou homens. Apesar disso já está mudando ao longo do tempo. Mas ainda assim, os resultados significativos de pesquisas mostram que desse público nas tecnologias, só 20% corresponde a profissionais femininas. Nossa. Então, nós ainda, apesar da nossa resiliência, da nossa vontade de crescer e disso já ter mudado, ainda está deficiente, ainda não é tão significativo. Então, eu peço para que a mulherada realmente se estimule, não tenha medo e busque capacitação, porque não adianta só dizer que quer seguir o uso de tecnologias. Nós precisamos nos capacitar para termos condições de igualdade no desenvolvimento dessas pesquisas. Se a senhora pudesse escolher, qual foi a pesquisa que a senhora sentiu mais satisfação em ter realizado, porque realmente mudou realidades? Qual seria? Olha, apesar de trabalhar com pesquisa básica na botânica há muito tempo, eu fiz uma pós-graduação na Fiocruz, que foi na produção de medicamentos inovadores da biodiversidade, e podem ter certeza que essa pós, ela ampliou meus horizontes no uso da matéria-prima vegetal. Hoje, eu já consigo submeter projetos para isolamento de moléculas, associando essas moléculas com algumas tecnologias para reduzir o tempo na produção de um novo medicamento, porque assim, quando você identifica uma molécula nova, você não pode usar de forma imediata na produção de um medicamento, porque nós temos uma legislação muito rígida na Anvisa. Isso envolve, inclusive, a realização de testes pré-clínicos, testes clínicos que envolvem seres humanos. Hoje já existem tecnologias que aproximam essas moléculas novas a moléculas que já têm registro, reduzindo esse tempo de uso de uma molécula nova para a produção de medicamentos. Então, isso foi realmente algo que me chamou muito a atenção e que eu tenho expandido os estudos, começando desde a pesquisa básica, fazendo uma prospecção com histoquímica, que é quando nós localizamos nos tecidos das células a presença de compostos primários e secundários. Os primários são aqueles que são bem comuns, né, como proteínas, carboidratos, lipídios, que toda planta realmente vai produzir, mas os compostos secundários, taninos, alcaloides, compostos fenólicos, essas substâncias, elas podem concentrar um princípio ativo importantíssimo para a produção de um medicamento novo. Então, isso desperta o interesse, faz brilhar os olhos
E usando a tecnologia fica mais fácil também, desde que você se dedique. Ainda bem que as mulheres agora na ciência estão tendo oportunidades como a gente aqui, né, Iná? Exatamente. Professora, a senhora falou em produção de medicamento. Como é que consegue chegar até a indústria de bioeconomia, por exemplo? Ou seja, sair do laboratório e, de fato, a gente encontrar para comprar, por exemplo. Como é que funciona essa relação e como é que o CBA tem uma participação nisso mais efetiva? Olha, o CBA, eles vão possibilitar o financiamento de vários desses projetos, inclusive nós, pesquisadores da UEA e de outras instituições, já submetemos várias propostas e estamos esperando o resultado. Esses projetos eles vão ser financiados com recurso da Lei de Informática. O CBA é um centro de bionegócios que vai concentrar exatamente na utilização da matéria-prima biológica, seja animal, seja vegetal, e envolvendo, o melhor de tudo, cadeias produtivas, saindo um pouco também daquela repetição das pesquisas se concentrarem só na capital Manaus. A intenção deles é expandirem para todos os municípios e explorar e dar oportunidade para essas comunidades tradicionais de serem remunerados e se envolverem também na conservação desses recursos da floresta. Ok, obrigada, professora. E a gente já está se encaminhando para o final. Hoje a gente conheceu o resultado, então, de pesquisa, de empreendedorismo, de inovação. E para encerrar o nosso bate-papo, qual a sua mensagem para incentivar o empreendedorismo feminino na ciência, na tecnologia, na botânica, na engenharia florestal, enfim? Bem, a minha mensagem é que as mulheres busquem qualificação, tenham coragem e trabalhem a sanidade, porque manter o mental, todos os sentimentos bem administrados faz com que tudo possa caminhar melhor. Ok, muito obrigada pela sua participação. Desejamos vida longa, né, à sua pesquisa e incubadora também. Né? Quero agradecer a você também que está nos assistindo, tem nos acompanhado durante esse tempo e fazer o convite que você já conhece. Né? Se você ainda não assistiu os episódios anteriores, acesse para assisti-los. E a gente vai encerrando, lembrando que você pode, inclusive, ajudar indicando mulheres cientistas que você gostaria de ver aqui com a gente, batendo aquele papo. Bom, para entrar em contato, nosso Instagram, @elasnacienciapodcast, nosso canal no YouTube, com todos os episódios, @podcast Elas na Ciência. Nosso e-mail de contato, elasnacienciapodcast@gmail.com, e tem uma seção especial no portal Edilene Mafra do Elas na Ciência com todos os links para você conhecer bem o nosso projeto. Até o próximo episódio!